Boa tarde a todos. Agradeço à comissão organizadora por me deixar compartilhar um pouquinho da minha experiência nesse assunto. Inicialmente, a gente vai falar aqui sobre os sintomas. Então, o sintoma mais comum é o edema ipsilateral, quando o paciente tem uma fístula arteriovenosa do lado da obstrução venosa central. Então, a gente aumenta o fluxo e não tem o deságue por esse fluxo. Então, o membro fica muito aumentado de calibre e apresenta sinais flogísticos que, muitas das vezes, são confundidos com uma infecção. Esse paciente vem tratando a infecção, vem para o cirurgião vascular, não melhora da infecção e, na verdade, o diagnóstico, que é patognomônio desse membro inchado, é a lesão venosa central. Outro sintoma mais comum, a segunda foto, é a presença de intensa circulação colateral. Casos mais extremos, como a terceira foto da direita, os senhores podem ver aí uma exoftalmia com uma sufusão hemorrágica no olho, isso é pelo o deságue e pela circulação via jugular, o fluxo invertido via jugular, como o Lira falou para a gente aqui. E nas três fotos de baixo, é o mesmo caso do mesmo paciente, onde a gente pode observar cianose importante na ponta dos dedos, e esse paciente, se vocês conseguirem enxergar aí, que é o mesmo dia, 1 hora depois, feito o tratamento, já melhora imediatamente. E a melhora também do edema imediato após a desobstrução. Os locais mais frequentes da lesão venosa são no eixo subclávio braquicefálico e no eixo ilíaco. Os senhores podem observar as duas primeiras fotos acima, uma lesão combinada de veia subclávia direita e veia braquicefálica, uma estenose. À direita, acima, uma oclusão de veia subclávia, onde a gente vê a restituição do fluxo pela circulação colateral via jugular no sentido normal, porque a veia braquicefálica está normal. E abaixo a gente vê uma oclusão de todo o eixo ilíaco venoso direito, ali após a recanalização com fio-guia, e na terceira foto, após a angioplastia. O acesso é muito importante a gente começar com gelco, porque nem sempre, onde a gente punciona, vai seguir o deságue da fístula. Então, por exemplo, a gente tem uma fístula na prega do cotovelo e a gente punciona em direção à cefálica, essa cefálica mais à frente está trombosada. Então, o gelco é importante porque permite que a gente faça várias punções, sendo inócuo para esse paciente. E, além do mais, é um material bem mais barato do que uma bainha. E o nosso acesso sempre de escolha é a fístula, porque é mais fácil fazer a hemostasia, como a gente vai ver no final, e está mais próximo à lesão também. O uso do acesso femoral, quando a gente está tratando de acesso em membro superior, é só a segunda opção, porque a gente está muito mais afastado da lesão e o encunhamento do catéter, como a gente vai ver mais à frente, é mais dificultoso. Então, aqui está a escolha do local de punção. A gente tem 2 casos aí de alça de basílica, superficialização de alça de basílica, onde a gente escolhe sempre um segmento saudável de pele para puncionar, fora do punch hole, fora do local de punção repetida da fístula, que é muito confundido esses 2 braços que os senhores podem ver aí com uma infecção. Na verdade, é apenas uma hipertensão venosa grave. As dicas de punção. Então, a gente sempre evita os aneurismas venosos. Aí a gente pensa que está pulsando bem, vai ser fácil puncionar. Só que quando a gente vê, a gente puncionou em cima do aneurisma, para progredir o fio-guia, vai ser muito difícil para encontrar o caminho natural do fio-guia. Uma outra dica também é estudar o deságue, como eu já falei anteriormente. Às vezes você punciona a cefálica e está ocluída logo acima. Então, você tem que ir pela basílica. Sempre estudar antes com gelco. E tortuosidade, sempre evite. Por isso que eu sempre dou a dica de puncionar o mais próximo possível da lesão venosa central, ou seja, o mais distal à anastomose arterial. Então, aqui, dica da tortuosidade. Esse é um caso que a gente fez na quarta-feira passada. Os senhores podem ver aí, a gente puncionou, era uma fístula braquiocefálica na prega do cotovelo, e a gente observa aí o fio-guia fazendo uma curva maior do que 90 graus. Foi muito difícil a gente conseguir passar com dispositivos. Tivemos que progredir com catéter sobre o fio-guia, que era o único que passava, então trocar por um Amplatz, e aí, então, colocar uma bainha um pouco mais comprida para retificar, a gente poder trabalhar tranquilamente aí em cima. Aqui a gente tem o vencimento da lesão. O mais interessante na lesão venosa central é que nem sempre uma oclusão longa é preditivo de resultado ruim, é preditivo de não recanalização. Na verdade, é encontrar o caminho certo, é encontrar o caminho real que a gente tem que direcionar. Por quê? O eixo venoso ele é altamente complacente, tem grande diâmetro, intensa circulação colateral e muita tortuosidade. Então, é muito difícil você saber qual é o caminho real, sem contar que a axilar ela entra num plano mais anterior e se direciona até a cava para um plano mais posterior. Então, na verdade, a gente está vendo uma visão uma visão lateral, uma visão bidimensional e não sabe realmente para que lado a gente tem que direcionar nosso catéter. Esse caso aqui, a gente vê uma oclusão total
na veia subclávia, antes da jugular, e a gente vem, na segunda foto, a gente tentando recanalização via axilar e via femoral, e um catéter parece que está juntinho do outro, e, no entanto, a gente não conseguiu recanalizar esse caso. Aqui, como eu falei, a angulação é o mais importante na hora da recanalização, é achar o caminho certo. Aqui, a heparinização. A gente geralmente faz a heparinização só depois de recanalizar, só depois de ter a certeza que está no caminho certo. Por que isso? Aqui, nesse caso, a gente tinha uma oclusão de subclávia direita, a gente entrou por baixo, a gente vê na foto de cima da direita, você vê como é difícil o encunhamento do catéter aí para a gente conseguir ter força para ultrapassar a lesão, e heparinizamos o paciente antes de nos certificarmos. Então, quando a gente vê na última foto ali um extravasamento de contraste, a gente, na verdade, achou que estava no caminho certo, estava no caminho errado, já tinha heparinizado o paciente. E, por outro lado, também não pode esquecer de fazer a heparina. Às vezes a gente deixa para fazer depois e esquece. Esse caso aqui tinha uma oclusão extensa e a gente ultrapassou a lesão, achou estranho que tinha uma lesão residual ali após a angioplastia e colocou o stent. Quando colocou o stent, na terceira foto, a gente observa uma grande falha de contraste. E, na verdade, esquecemos de fazer heparina, por isso fez um trombo na hora da angioplastia do implante do stent. Daí a gente heparinizou esse paciente, lisou esse trombo e conseguiu um resultado satisfatório. A angioplastia da lesão venosa central ela é um pouquinho diferente da angioplastia arterial. Por quê? Como eu falei, é uma lesão fibrótica e elástica e altamente resistente, no vaso de alta complacência. Então, a gente geralmente usa um balão num comprimento bastante maior do que a lesão e um pouquinho maior do que o diâmetro do vaso. Por que isso? Para evitar aquele efeito que os americanos falam, que é watermelon seed, que é o efeito do caroço da melancia. Quando você angioplasta, a lesão estenótica fibrótica espirra o balão para frente ou para trás, para a área de menor resistência. Então, a gente usa o balão um pouquinho mais comprido para ele ficar mais firme e ancorar de um lado do outro e abrir a lesão. E usa angioplastia em diferentes segmentos do balão. Por quê? Para não criar memória da estenose no balão e conseguir abrir essa estenose. Como opções para o catéter balão, a gente pode usar também catéter balão de alta pressão. E lembrando, quando usar um catéter balão de alta pressão pela lesão fibrótica, tem que ter também um insuflador de alta pressão. Não adianta usar um balão de alta pressão sem insuflador que vai até 30 TM. Outra opção também é o cantibalum. Vocês podem observar essa foto bem feia aí, também foi de quarta-feira passada, a gente usou um cantibalum numa lesão venosa central, numa restenose, e quando a gente retira o cantibalum, olha o que aconteceu com a bainha, ficou praticamente destruída. Outra opção ao cantibalum, quando você não pediu no procedimento, é utilizar fios guia 014 ao redor do balão, para ele funcionar mais ou menos como as hastes do cantibalum. E a outra opção é o implante do stent. O nosso trabalho na UERJ, inclusive, é sobre um estudo prospectivo comparando o uso do stent primário e a angioplastia primária nesse tipo de lesão. Os senhores podem ver o resultado ideal, o sonho de consumo de todo cirurgião vascular. Essa primeira foto aí, uma lesão em veia braquicefálica esquerda, onde a gente faz angioplastia, fica tudo bem. No entanto, no caso ao lado, a gente tem um implante de stent porque teve uma retração elástica importante. Os stents que a gente usava antigamente eram stents retos, muito pouco flexíveis, como os senhores podem observar aí nessa foto da direita. Hoje em dia a gente usa stents mais flexíveis, que se adaptam melhor a essa conformação antero-posterior e com diferença de calibre do eixo venoso central. E daí temos melhores resultados do que os que mostram na literatura no passado. Aqui, sinais de sucesso do procedimento, a gente pode ver, obviamente, além da restituição do eixo venoso, a gente vê o desaparecimento da circulação colateral. E a técnica de selamento, como eu falei, o nosso acesso principal é o acesso via a fístula propriamente dita, que é um recipiente de grande diâmetro e superficial. Então, a gente faz essa hemostasia com um ponto em X em volta da bainha, não necessitando reverter a heparina com alta precoce e curativo simples do paciente. E aqui, como o último slide ele demora para baixar, porque tem muita foto, eu queria agradecer ao convite e ratificar a importância da educação continuada e do treinamento. Aqui tem meu filhotinho no primeira foto, treinando para ser um grande artista, e as turmas de cirurgiões vasculares treinando, se aprimorando para fazerem procedimentos cada vez melhores. Obrigada.